Olá, estou aqui com Roberta Pereira e Cauã Sidney. Eles fazem parte de um projeto liderado por Roberta com o nome Explorando Novas Vozes Literárias, Descobrindo Talentos Emergentes. E esse projeto conta com o lançamento de livros, com vários colaboradores, e um desses foi o Cauã. Mas vamos começar inicialmente com Roberta. Roberta Meira, quantos livros já escreveu? Livro solo, eu tenho um livro de poesias, que é Verdades de um Coração Ferido, Entre a Razão e a Emoção. Agora, participação em coletâneas, acho que tenho mais de 10 participações em coautoria de outros livros, inclusive os livros que eu mesmo organizo. Não saberia dizer quantos exatamente agora nesse momento, mas eu sei que tem mais de 10 livros em que eu tenho participação. Qual foi a primeira inspiração para escrever sua obra literária e de que forma sua experiência como professora influenciou sua escrita? Bem, eu comecei a escrever desde bem jovem, então na adolescência. E desde bem novinha mesmo, dos 12, 13 anos, que eu já tinha o sonho de ser escritora. Era um dos meus sonhos, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, escritora estava entre um dos meus sonhos. E desde novinha que eu escrevo poesias. Inicialmente eu lançava ela no site Recanto das Letras, que inclusive foi a primeira editora que publicou uma das minhas poesias em uma coletânea que foi lançada pelo Recanto das Letras, chamada Interlúdio. Então, assim, eu escrevo desde meus 10, 11, 12 anos. E o meu primeiro livro, ele tem aí uma junção desses meus escritos de quando eu era adolescente até a idade adulta. Então, eu fiz uma seleção de vários poemas. E a maioria deles eu escrevi quando eu ainda estava nos meus 13, 14 anos. Então, a minha experiência como professora não influenciou diretamente, porque eu já estava influenciada. Eu já tinha esse desejo desde novinha de lançar o livro. Só que eu não tive oportunidade. Então, assim, em 2021, que eu tive a oportunidade de fazer a primeira publicação de minhas poesias na obra Interlúdio. E a partir daí que eu comecei a juntar os registros para poder escrever não, eu já tinha escrito, para publicar essas poesias. Essas obras são destinadas a algum público específico? Não. As minhas obras, elas são destinadas ao público em geral. Então, acredito que apenas o público infantil, que ainda talvez não tenha uma relação direta com a poesia, que talvez possa não se interessar. No entanto, eu conheço vários poetas mirins que amam poesia e que escrevem também, e que inclusive tem livro publicado. Então, acredito que a poesia ela seja destinada para a humanidade, para todas as pessoas que vivem, que respiram, independente da idade. Quanto tempo a senhora levou para escrevê-los e para publicar a primeira obra? Bem, como meu livro solo ele foi publicado em 2022, posso dizer aí que demorou muitos anos, porque eu tenho poesias desde quando eu tinha 13 anos escritos no livro. Então, pense aí, acho que questão de uns 20 anos, desde o desejo que eu tinha de adolescente de publicar meu livro, e quando ele realmente, de fato, se concretizou, acredito que cerca de uns 20 anos, esse período de concretizar o meu primeiro livro. Como você identifica e apoia os jovens talentos que participam do seu projeto? Existem critérios específicos que você utiliza? Então, o projeto Explorando Novas Vozes Literárias, Descobrindo Talentos Emergentes é um projeto de mentoria. Então, eu dou suporte para talentos emergentes, para aqueles, não só jovens adolescentes, mas também adultos, que têm interesse de escrever, que já escrevem, mas que nunca tiveram a oportunidade de publicar sua obra. Então, o objetivo do projeto
é justamente descobrir essas pessoas que têm o sonho de se tornar um escritor, mas nunca teve a oportunidade. Então, o meu projeto, ele tem esse público específico de descobrir talentos novos e também tem o público de escritores já profissionais da área, porque eu tenho o grande, como eu posso dizer, eu tenho um grande apoio de alguns escritores profissionais que me ajudam na mentoria desse projeto. A senhora concorda que a geração atual de crianças e adolescentes estão tão envolvidos e inseridos no mundo digital que têm dificuldade de desenvolver seus talentos para a literatura? Realmente, há uma grande parte da geração que tem essa influência muito ligada ao digital e que tem muita dificuldade de escrever. No entanto, essas pessoas têm facilidade para falar, para desenvolver, para criar. E quando, por exemplo, eu pego jovens que têm dificuldade na escrita no meu projeto, uma das coisas que eu trabalho com eles é: você nunca escreveu nem conto, nem poesia, cordel ou qualquer outro gênero literário, mas você gosta de falar sobre tal assunto? Você gosta de criar história? Você gosta de criar, de imaginar coisas na sua cabeça? Tipo assim, eu tento explorar a imaginação, porque apesar de ter essa dificuldade na escrita, a gente ainda tem a imaginação. E a imaginação, ela pode ser colocada no papel. Não tem nenhuma pessoa que participou do meu projeto que não conseguiu colocar no papel o que pensava, o que desejava, seja em formato de conto, poesia, crônica, prosa. Todos conseguiam fazer isso, porque eu tentava não focar no que eles não conseguiam fazer ou no que eles não tinham feito. Eu focava no que eles tinham capacidade de fazer. E a imaginação, explorar isso, a gente acaba trazendo eles de volta para essa parte da escrita. O que a senhora sugere, que dica dá para incentivar essa geração se interesse pela leitura e, consequentemente, pelo desenvolvimento de talentos para a literatura? Quando eu ouvi essa pergunta, eu pensei primeiramente nos pais. Eu acredito que os pais podem desenvolver o desejo da leitura, da escrita, da arte, seja ela de qual forma, seja dança, seja música, seja pintura, seja a escrita científica, não importa qual seja. Mas eu acredito que os pais podem fazer isso. Se você for pensar na sua infância, quando eu lembro da minha infância, eu lembro dos meus avós lendo para mim, dos meus pais lendo. Meu pai desenhava comigo quando eu tinha alguma atividade, alguma coisa, ele sentava, desenhava, fazia, e isso me incentivava a também querer fazer. Apesar que eu não sou boa em desenho, sou péssima, mas eu amo rascunhar. Então, eu acho que primeiramente vem de casa esse incentivo, porque se os pais hoje, ao invés de dar um livro para a criança, dar a tela sem ter um direcionamento, né, dar a tela de forma livre, isso realmente pode prejudicar e fazer com que ele cresça sem ter nenhum tipo de interesse pela literatura. É tanto que é difícil você ver um jovem hoje indo à biblioteca. E uma outra questão também é que às vezes na própria cidade não tem uma biblioteca, né? Eu fico pensando na minha época que eu ia na biblioteca pesquisar, pegar livro emprestado, mas hoje não tem uma biblioteca de referência aqui na cidade de você falar assim, poxa, vamos na biblioteca pesquisar, vamos buscar um livro, vamos fazer um trabalho na biblioteca. A gente fazia isso antes, hoje a gente não faz. Algumas escolas que têm uma boa biblioteca com acervos, que dá para poder incentivar. No IFBA mesmo nós temos uma biblioteca muito legal e tem um acervo muito bom, não só da área técnica, mas com gêneros diversos, para incentivar a leitura. Eu acredito que os pais podem fazer isso e na escola os professores. Vamos falar sobre o projeto que a senhora coordena no IFBA. Como surgiu a ideia e qual a proposta do projeto Explorando Novas Vozes Literárias, Talentos Emergentes? A ideia surgiu da minha própria vivência
com relação à escrita, porque desde nova que eu tinha interesse, o desejo, e eu dizia, eu tenho um sonho de ser escritora. Falava isso para meus professores, mas nunca fui incentivada. Eu falava isso para as pessoas, mas ninguém nunca disse para mim, Roberta, é possível você fazer isso. Então, eu havia criado uma crença que é muito difícil eu me tornar escritora. Vai ser muito difícil eu conseguir publicar meu livro. Até que eu tive a oportunidade de participar da antologia Interlúdio da editora Recanto das Letras. Quando eu tive a oportunidade de publicar minhas poesias nessa coletânea, que foram com vários autores do Brasil, isso me deu um incentivo de falar, olha, consegui fazer isso, eu achava que era impossível. E eu já consegui publicar uma parte de minhas obras aqui. Então, o que eu posso fazer para conseguir publicar o meu livro solo? Eu fui buscar editoras. E o curioso é que, inicialmente, eu passei por uma situação muito difícil, que foi... eu fui vítima de como é que eu posso dizer? Uma tentativa de golpe de uma editora, né? Uma editora que a gente achava que estava tudo certinho, eu e mais ou menos uns 40 escritores que tinha contato com essa editora. A editora fez um contrato com a gente e ela não entregou nossos livros. E aí quase que o nosso sonho morreu, quase que a gente entrou em desespero. Mas alguns de nós conseguimos recuperar o dinheiro investido com muita dificuldade, já outros não conseguiram recuperar. E nisso, em meio a essa desilusão, eu consegui encontrar uma editora muito dedicada, muito competente, chamada Valete Books, que teve interesse de pegar o meu livro, de pegar a minha obra, de ler, de gostar da minha escrita e querer falar, Roberta, vamos publicar seu livro. E aí, quando eu passei por tudo isso, me veio a ideia do projeto. Eu falei, diversas pessoas passaram pelo que eu passei. E eu não tive alguém que falasse assim, vamos, Roberta, deixa eu te pegar na tua mão, bora que eu vou te ajudar a publicar teu livro. Eu não tive isso, mas eu tive a ideia de fazer isso. Eu pensei, poxa, eu passei por tanta dificuldade para conseguir publicar meu livro, que eu poderia ajudar pessoas que têm o mesmo desejo que eu a conseguir fazer isso de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, entrando em contato com a editora confiável, que consiga pegar amizade com autores profissionais que possam dar incentivo. E foi a partir daí que eu tive essa ideia. E aí eu comecei a escrever esse projeto, submeti ao IFBA ano passado, ele foi aprovado, e aí nós tivemos a primeira edição dele. E então, nós tivemos mais ou menos, acho que cerca de uns 30 mentorandos, mas foram ao todo 46 pessoas no projeto. Entrando aí a equipe executora, que teve professores que me ajudaram no projeto, professora de português, a professora de Libras. Tivemos alunos dos 3 segmentos que o IFBA Campus Brumado oferta, que é alunos do integrado, do subsequente e do superior, participando do projeto. E ele, no projeto do ano passado, que tinha ele teve um alcance ainda muito maior, porque não foi apenas pessoas de Brumado, mas pessoas de outros lugares também puderam participar do projeto. E a ideia era tanto pessoas que escrevem, como pessoas que desenham, para que aqueles desenhos fizessem parte da ilustração do livro. Então foi um projeto que deu muito certo. Nós tivemos frutos desse projeto, nós publicamos 2 livros, e a partir daí eu percebi que não dava para não repetir o projeto. Esse projeto precisava continuar existindo. E esse ano, novamente, eu submeti ao edital de extensão, o projeto foi aprovado, e nós damos início aí ao projeto esse ano. Assim, eu não coloco muitos critérios para participar do projeto. É tanto que pode ser criança, adolescente, adulto. A única coisa é que eu dou preferência para quem nunca publicou. Então, existe esse critério específico. A preferência é para quem nunca publicou. E aí, sobrando vagas,
Aí eu pego aqueles que já publicaram e que quer publicar de novo, como o Cauã, que participou no passado, vai participar esse ano, né, Cauã? Então, o único critério que eu uso mesmo é ser novato na área, justamente para dar oportunidade. Tô ansioso, viu, Beta? Também. Quem, além da senhora, está envolvido na execução do projeto? No projeto temos alunos, professores, servidores que fazem parte. Esse ano nós temos cerca de, se eu não me engano, são 7 escritores que vai fazer parte da mentoria. Então, eu posso passar depois para vocês o nome de todos, mas temos o escritor Fernando, que é um escritor que mora em Belo Horizonte. Ele vai ser um dos mentores do projeto. Temos também Tiago, que é escritor, foi professor substituto do IFBA de português e estará na mentoria, né? Tiago, ele mora em Salvador. Temos Gleberson Inácio, que também é meu esposo, que entra na mentoria. No caso de Gleberson, ele é específico para ilustrações. Ele dá mentoria para ilustração. Então, assim, quem fez a capa do livro foi ele. E aí, a gente faz a escolha de diversas ilustrações que os alunos produzem para fazer parte do livro. Então, assim, o livro 1, a maioria das ilustrações foram feitas pelos próprios participantes do projeto. Então, temos tanto a mentoria para escrita como para ilustração. Deixa eu ver se eu deixei passar. Sim, temos também o Alas Rabelo, que é professor do IFBA e também escritor, que será mentor do projeto esse ano. E eu também, uma das mentoras. E temos a bibliotecária do IFBA, que faz parte do projeto. Já no caso dela, ela faz parte da execução e das ações que serão feitas dentro do campus. Temos também a professora Katia Kelly, a professora Mariana, que é professora de inglês e coordenadora de extensão do IFBA, que faz parte do projeto também. E a professora Fernanda Almeida, que é professora de atendimento educacional especializado, e alguns alunos monitores. Então, assim, é uma equipe grande que se divide nas ações. Então, uma parte da equipe faz parte das mentorias individuais, a outra parte da equipe atua nos eventos, nas ações, nos lançamentos. A gente divide. É uma equipe grande. Então quer dizer que futuramente eu posso vir a ser mentor? Pode. Pode sim. Pode vir a ser mentor do projeto. Que maneiro. Já é possível identificar os resultados do projeto? Sim. No projeto 1, por exemplo, tivemos 2 livros publicados, 2 frutos do projeto, que foi Verdades de um Coração Ferido 1 e 2, né? Foram esses 2 volumes aqui, que foram escritos pelos participantes do projeto. E a maioria das ilustrações também foram feitas pelos participantes do projeto. Algumas não, algumas foram feitas por inteligência artificial. Mas, para além desses 2 livros, nós tivemos 2 estudantes que seguiram carreira solo. Cauã, por exemplo, é um deles, que já publicou o livro, teve lançamento recente do livro dele. E temos um outro aluno, Adriel, que lançará um livro em breve, que também aí frutos do projeto. E fora outros estudantes que me procuram solicitando apoio para publicar o livro solo. Então, eu acredito que em breve nós teremos ainda mais participantes do projeto que seguirão essa carreira solo de escritor e outros que estão começando. A gente pode sentir a alegria, a satisfação de dizer, poxa, eu sempre tive vontade de escrever, mas achava que isso era impossível. E através do projeto eles puderam realizar esse sonho. Então, diversos participantes aqui, se eu fosse falar, eu falaria de cada um deles, como foi a trajetória de escrita, até porque eu acompanhei todos eles.
não só no processo de mentoria, porque apesar deles terem outros mentores, eu ainda faço a leitura do trabalho de todos, para que eu possa não só ficar a par do andamento do projeto, mas também para poder identificar aqueles que estão com mais dificuldade, menos dificuldade, aqueles que já estão conseguindo seguir sozinho, nem precisando de mentoria, precisa mais, já está conseguindo deslanchar. Então, pelos resultados que tivemos ano passado, eu acredito que esse ano o nosso projeto terá resultados maiores ainda. A senhora poderia destacar um desses talentos descobertos pelo projeto? Temos Cauã, né? Cauã, ele começou a escrever antes do projeto e entrou no projeto e tanto deu continuidade ao livro dele, como também escreveu para o livro, para o projeto. Temos Adriel, que vai lançar um livro recentemente, um livro chamado Invasão. É uma história de ficção muito, muito legal. Quem gosta de ficção científica, tenho certeza que vai amar o livro de Adriel. E temos alguns estudantes que não tinha nenhuma experiência na área da escrita e que conseguiu deslanchar, conseguiu escrever e que hoje tem o desejo de conseguir lançar um livro. E são vários. Se eu fosse citar apenas um deles, eu acho que seria injusto. Tem vários que teve esse mesmo perfil de se descobrir escritor, de se descobrir dentro do projeto e falar assim, não, é isso que eu quero seguir essa carreira, eu quero ser escritor, escritora. E também tem a questão das ilustrações. Alguns estudantes que eu falo assim, nossa, tenho perfil para ser ilustrador profissional. Eu posso depois compartilhar com vocês os 2 arquivos do livro em PDF. Vocês verem, já vou estar disponibilizando para o público os 2 livros, Feridas Incuráveis, volume 1 e volume 2. Inicialmente a gente vai disponibilizar no site do IFBA Campus Brumado, para que todas as pessoas possam ter acesso ao livro. E vocês poderão ver em primeira mão como o projeto ele conseguiu abraçar diversos autores, diversos escritores e ilustradores, que eu não chamo assim não chamo mais de mentorandos, eu chamo de escritor mesmo. Se tornou um escritor, se tornou um escritor, um ilustrador, ilustradora, porque o trabalho está incrível. Poderia destacar também alguma dessas obras? Sim. Deixa eu mostrar uma delas aqui, de um estudante. Não dá para fazer a leitura, né, gente, porque é um conto. Mas um estudante que nunca havia escrito, e ela falou para mim, Roberta, eu quero escrever um conto, será que eu consigo? Eu falei, consegue. Eu quero escrever sobre uma história de amor trágico. E ela começou a fazer a escrita, e quando eu sempre, inicialmente, eu peço que eles escrevam livremente, sem ter nenhum tipo de intervenção. Para depois eu fazer a leitura da obra, fazer uma revisão, dar dicas se for necessário. Se não, deixo continuar a escrita criativa. E no caso dela foi dessa forma. Ela conseguiu escrever um conto sozinha, somente através da mentoria, com algumas dicas, mas eu achei incrível o trabalho dela. Eu fiquei muito, muito feliz com o trabalho dela. Mas também tem outros. Tem Denilson, que é um poeta, assim, maravilhoso. É um aluno que tem um futuro muito brilhante e que, se quisesse seguir na área de escritor, daria muito certo. Só que sabemos que cada um deles aqui não tem apenas um sonho, né? Então, muitos vão seguir aqui a carreira na área técnica que estudam, tem outros que não.
Tem alguns que já vislumbram aqui escrever livro solo, como Danilo Cabral. Então tem bastante obras aqui que são muito boas e que eu realmente assim tenho um orgulho muito grande desse trabalho, porque você inspirar outras pessoas é uma coisa, mas você inspirar as pessoas a fazer algo que elas gostam, que elas amam, e ver ela concretizar isso, não só incentivar, mas concretizar aquilo, é como se nós também tivéssemos concretizado o sonho, como se a gente tivesse concretizado juntos. Então, realmente é um trabalho maravilhoso. O projeto contempla apenas a literatura? A literatura e ilustração, né? A literatura nas mais diversas obras literárias. Então, assim, os livros, eles têm poesia, prosa, tem contos de ficção, romance, tem composição musical, porque nós, dois cantores, Diogo e Ryan Rick, que é cantor, inclusive trabalha com barzinho aqui em Brumado, e ele compõe, e ele, então assim, a gente tanto abarcou essa área da poesia, do conto, da ficção, mas também música, composição musical, e tem a parte da ilustração. Então não apenas a questão da literatura, mas ilustração também. Dentro do atual cenário da literatura no Brasil, de forma geral, qual a importância do projeto? É possível ampliar o seu alcance? O projeto ele tem assim uma relevância muito grande. Ano passado, que eu tive a oportunidade de fazer mentoria com pessoas fora de Brumado, né, de outros estados, eu percebi como esse projeto ele poderia ir muito longe, muito além. Tanto que essas pessoas também publicaram nos livros. E esse ano eu não tive condições de fazer nesse formato híbrido, mas eu também tenho um projeto pessoal de mentoria. Então eu tanto tenho um projeto no IFBA, Talentos Emergentes, que é um projeto totalmente gratuito, como também tenho um projeto pessoal de mentoria. Essa aí já é uma versão paga. E acredito que ano que vem eu possa fazer uma versão do projeto onde possa novamente abarcar o formato híbrido, para que tanto pessoas de Brumado possam fazer parte, mas também de outros lugares, de outros estados. Eu gostei bastante da experiência que eu tive ano passado. E esse ano não tive condições, porque a demanda é muito grande, mas acredito que eu possa continuar a aumentar o projeto cada vez mais. O meu interesse é esse, é tornar ele a nível Brasil. Muitos talentos, assim como na maioria das pessoas, pensam que é difícil lançar um livro ou não sabe por onde começar. O que a senhora diria a essas pessoas? Que eu também já pensei assim, que era muito difícil, que não tinha oportunidade, que não daria certo. Mas essa é uma crença limitante que a gente coloca, né? Acho que nós mesmos criamos crenças baseadas na nossa vivência. Eu acho que o que falta mais é incentivo. Falta incentivo e oportunidade. Por exemplo, eu tanto incentivo como dou oportunidade. Apresento a editora, apresento a outros escritores e vou continuar fazendo isso nas próximas versões do projeto. Então, uma dica que eu daria para essas pessoas, aqueles que podem fazer meu projeto, façam o projeto. Quem não tem a oportunidade de fazer o projeto, entre em contato, conheça outros escritores, escritoras, ilustradores, busque fazer contato com editoras que são reconhecidas no mercado, que fazem um bom trabalho, porque essas pessoas podem acabar ajudando, né? Quem é novato na área. Às vezes, quando você está muito sozinho, você tem uma dificuldade maior. Mas quando você encontra alguém para te incentivar, fica mais fácil. Então, buscar
essas pessoas, eu acho que acaba dando mais oportunidade para que eles possam conseguir lançar o livro. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o projeto. É muito importante para mim e também para todos os participantes desse projeto. E gostaria de convidar vocês a estarem mais de perto conosco aí no desenvolvimento do projeto no IFBA. O nosso projeto ele vai contar com algumas ações presenciais e algumas ações serão realizadas no Seminário de Educação Inclusiva, que acontecerá na semana que vem no IFBA, dia 20 e 21. Teremos outra ação que ocorrerá no 3º Festival de Arte e Cultura, que será sediado pelo IFBA Campus Brumado. E também teremos o 2º Café Literário, que será o evento de culminância desse projeto, onde pretendemos aí fazer o lançamento de obras de estudantes que estão escrevendo e também das obras provenientes do nosso projeto. Caramba! Certo, muito obrigada, Roberta. Cauã, o que te inspirou a escrever um livro? Bem, eu acho que isso é um pouco complexo, mas eu posso dar uma ideia. Eu, assim como o Rô, já tinha um interesse em escrever desde que eu era um pequenininho, né? Não sei, mais ou menos, desde os meus 10 anos, mais ou menos. Sempre quis criar histórias assim e tal. Tanto que até hoje eu lembro da minha primeira personagem, baseada em uma pessoa que eu senti uma atraçãozinha na época, né? Que é a menina da blusa vermelha, uma coisa do tipo. Aí com o tempo, mas antigamente eu não tinha nenhum apreço pela leitura, nem mesmo pela escrita. Foi apenas quando eu cheguei no Ensino Fundamental 2 que eu tive, né, aquela vontade mesmo de ler. O primeiro livro que me fisgou para a literatura de vez foi um livro de romance adolescente, conhecido como Minha Primeira Paixão. Acho que alguém deve conhecer, né? É uma obra muito boa. Boa entre aspas, né? Porque segue os clichês. Mas pra mim foi bom o suficiente na época para mim querer ler mais, ter mais anseio de ler, né? Eu passei a comigo e tal, né? Aí, no 7º ano foi a mesma coisa, com o livro Sangue Fresco e outros livros que foram apresentados. Até que no 8º e 9º veio o desejo. Primeiro, a ideia era, eu queria criar um HQ, mas a ideia se transformou em um livro. Mas eu tinha um problema, chamado preguiça. Eu era um menino muito preguiçoso. Por mais que eu fosse inteligente, né, as pessoas destacassem, nossa, Cauã é inteligente, eu tinha preguiça de escrever. Mas até hoje eu tenho os meus primeiros rascunhos. Então, bem guardadinhos, inclusive. Aí, beleza. Passa o tempo, pandemia. Conheci um colega que me deu uma luz para começar a escrever, né? Comecei a escrever um mangá, só que não deu certo. Aí, chega no ano de 2022, vem a suspeita que eu sou autista, vem, né, passando no psicólogo direto para tentar consertar a minha mente, né? Porque a pandemia e outras coisas fizeram a minha mente ficar louca das ideias. E aí eu conheci a professora, chamada Antonieta, que me incentivou realmente, de fato, a escrever. De fato, e aí Betina conheceu, então deu liga, deu uma união. E basicamente isso. Como você desenvolveu a ideia para a sua história? Bem, a ideia original não era ser um livro com um menino com poderes de coruja, e muito menos sobre autismo. A ideia original era um menino que realmente odiava as regras do governo, que eram regras muito rígidas. Mas com o passar do tempo, né, conforme eu fui descobrindo, né, as coisas que eu fui gostando, de inspirações externas e internas, eu acabei dando a origem para o Guerreiro Coruja, Nock, né? Tanto que, com o incentivo certo, o Guerreiro Coruja se modelou como barro e nasceu da melhor forma possível. Qual a importância e influência do projeto explorando novas vozes literárias, talentos emergentes, para motivá-lo a escrever o livro?
Bem, eu acho que quando eu entrei pro projeto de vez, entrei de cabeça, o meu livro já estava quase finalizado, se não me engano. Só estava precisando ser corrigido. Corrigido, e que foi corrigido por Betina, inclusive. Mas, tipo, ele teve uma influência, porque me fez fazer um teste. Que foi um conto que, inclusive, está no livro Feridas Incuráveis, volume 1. E, né, serviu, né, para eu finalmente transformar uma outra ideia que eu tive nesse período numa história, né, uma história de vida, só que, né, deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. No projeto você acabou escrevendo uma outra história, não foi? É um outro estilo de história completamente diferente que eu planejo um dia explorar de novo. Mas, enfim. Você escreveu o livro sozinho ou teve ajuda de alguém? Como foi essa experiência? Sozinho, eu desenvolvi os personagens sozinho. Toda a história fui eu que criei, todo o conceito do universo daquele livro foi eu que criei. Mas eu tive ajuda nas partes externas. O que seria isso? Correção, tive ajuda na parte de publicação, nessas partes mais burocráticas, né? Beta sabe que eu odeio coisa burocrática. E como foi a experiência, é mágico. Porque você sempre vê outros autores grandes, né? Não só de livros, mas de mangás, de animes, tendo histórias maravilhosas, e você tendo a vez de criar um universo desse é incrível para mim. Acho que foi uma experiência incrível. Eu planejo repetir em breve. Independentemente da parceria que você teve da professora Roberta, qual tenha sido a parte mais desafiadora do processo da escrita? Com certeza foi o período em que eu estava muito deprimido nessa época. Quando eu estava escrevendo um livro, eu estava escrevendo em 2022. 2022 não foi um ano que eu voltei da pandemia, descobri que sou autista, e aconteceram várias coisas, mas eu principalmente dava muitas crises e, né, ficava com muita aquela coisa de tipo deprimido, realmente de querer deixar de existir. E muitas vezes da vida eu quis desistir do livro, desistir da minha própria existência, mas eu vi que tinham pessoas que podiam me ajudar e graças a Deus não desisti. Essa pra mim foi a maior dificuldade, porque é muito mais fácil você escrever um livro de 300 páginas do que superar a sua própria mente. Posso dizer isso apenas. Você poderia descrever o sentimento que teve ao ver o seu livro pronto e publicado? Se eu pudesse descrever um sonho maravilhoso, realizado, e também é um sonho realizado, né? É como se fosse um filho. Eu adotei esse livro como se fosse meu filho. As ideias vieram a mim e essas ideias formaram um pequeno filho, que agora eu espero que cresça bastante, que as pessoas possam apreciar. E é um sonho realizado, um sonho desde que eu tive vontade de começar a criar histórias. Basicamente isso. Você pode compartilhar um pouco sobre sua experiência como um jovem autista? Como um jovem autista, diferente de muitos autistas que eu conheço, o meu diagnóstico foi tardio. Então, foi mais difícil encrencar na minha cabeça. Tanto que esse ano, de novo, eu já tive outra crise envolvendo isso. Sobre você ser autista, você ser inferior aos outros, você ter alguma coisa diferente dos outros, aqueles pensamentos disfuncionais que vêm na sua mente. Você sabe que aquilo é mentira, você não é inferior, mas que você precisa superá-los com a ajuda de psicólogo, ajuda de remédios, ajuda de tratamentos, que vão te ajudar a relaxar e ficar mais calmo. Entende? Essa para mim é a maior dificuldade, porque o meu diagnóstico ele foi tardio. Se tivesse sido na infância, ou até alguns anos e tal, eu acho que teria sido mais simples de lidar. Mas como adolescente autista, foi bem complicado no começo. É complicado, tá de boa no meio. Espero que no futuro o fim seja tão bom quanto. Mas, apesar do que, eu ainda vou ter as minhas crises. Sim, isso é fato.
Mas eu espero que quando vier essas crises, eu aprenda a me regular. Você acha que ser autista influenciou sua forma de escrever ou o conteúdo do seu livro? Se sim, como? Sim, isso é uma coisa que influencia. As coisas ao mundo externo influenciam a minha obra, os meus sentimentos. Por que eu falo isso? Simples. Porque a ideia no começo era: vou criar um personagem que quer derrubar o governo. Mas aí veio a motivação. Por que ele quer derrubar? Aí quando eu recebi a suspeita, eu comecei a escrever sobre. E, né, o protagonista do livro, né, já começa a questionar. Aí começa a mudar de figura. De um jovem neurotípico para um jovem autista. E também não só o autismo em si, mas conhecer. Foi nesse período, né, que eu descobri o diagnóstico, né, que eu fui diagnosticado. Eu conheci o pessoal do AEE, o pessoal do PAEE e o pessoal do NAPNINDO, que são 3 grupos focados em ajudar os alunos que têm alguma necessidade específica. E eu conheci outras necessidades específicas além da minha. E isso me fez criar um mundo que não somente os autistas, mas outras pessoas sofrem preconceito. Entende? E isso me fez pesquisar mais ainda, que eu descobri que no passado pessoas deficientes eram vistas como frutos de pecado ou alguma coisa assim do tipo. Então, sim, teve influência, sim, no meu jeito de escrita e no jeito que eu modelei a história até então. Como suas experiências pessoais estão refletidas nos personagens ou na trama do seu livro? Como eles estão... obviamente tem pessoas que são baseadas em pessoas reais, personagens que são baseados em pessoas reais. Porque na época eu tinha muita ajuda, muitas pessoas estavam do meu lado, mas ao mesmo tempo minha mente não via aquilo. Mas eu reconheci as pessoas e coloquei algumas referências a algumas pessoas no livro. Tipo, coloquei, né, pessoas importantes para mim, né, com o nome modificado, óbvio, né, sugestão de uma certa escritora, né, mas enfim, teve muita influência porque, né, as pessoas, como eu falei, as coisas externas influenciam muito. Se eu ler um livro e eu achar interessante a temática ou o acontecimento que acontece ali, provavelmente eu vou colocar em algum outro livro. Entende? Quais desafios você enfrentou ao compartilhar sua história e perspectiva através da escrita? Eu acho que quase nenhum, praticamente. Mas eu acho que o medo de desistir de todo o processo e o medo de ser julgado também. Porque, tipo assim, quando você escreve, cada pessoa tem o seu jeito de escrever diferente. E o meu jeito... Ele é simples, ao mesmo tempo que ele é meio tortuoso, podemos assim dizer. Mas, fora isso, fazer o quê, né? A vida que segue. O que você espera que os leitores tirem do seu livro? O que eu espero que eles tirem? Eu espero que eles possam ler e ver as pessoas com deficiências de um ponto de vista diferente. Elas não são inferiores a elas, coisa nenhuma, né? Eu acho que essa questão tipo, de escolher bem a questão de governo também, você se impor quando alguma coisa está errada, né? Porque, né, o protagonista se impõe ao governo desse livro. E, claro que não de forma radical da ficção, não estou sugerindo que, vamos pegar em armas, bora expulsar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando para o pessoal, né, tipo, focar em sempre estar com um passo à frente para evitar problemas dentro da estrutura da sociedade, no caso. Como você se sente ao saber que os outros jovens autistas podem se identificar com suas experiências através do seu livro? Eu me sinto feliz, muito feliz, na verdade, e também espero... eu me sinto feliz, mas ao mesmo tempo eu espero que eles peguem aquele livro e possam pensar: nossa, esses personagens
autistas são diferentes, são especiais. Entende? Eu quero que eles... Eu me sinto feliz e especial, basicamente. Porque, né? O público-alvo, querendo ou não, é o público majoritariamente adolescente, dos 12 anos para cima. E até o público adulto e para crianças que já têm um pouco de inteligência e maturidade. Mas principalmente para... Então eu espero que a maioria dos autistas são dessa faixa etária. Então, sim, eu fico feliz que eles vão ler e que novos jovens, e quem sabe incentivá-los à leitura mais ainda. Mas é só talvez. Você planeja escrever mais livros no futuro? Se sim, sobre o que gostaria de escrever? Nossa, eu tava ansioso, quando eu vi essa pergunta, né, na hora e tal, eu estava muito curioso para ver. Eu estava muito curioso para saber qual seria a minha resposta. Porque sim, eu planejo escrever novos livros, né? Livros solo e livros em coletâneas. Tanto que eu estou participando do projeto, do segundo ano do projeto, né, Talentos Emergentes. Estou muito ansioso, inclusive, para decidir qual vai ser o tema. Mas o que eu planejo escrever, o que eu gostaria de escrever, algo relacionado à mitologia, né? Porque eu sou aficionado por mitologia. E também, quem sabe, mais uma vez, né, um mundo com poderes, só que um pouco mais expandido. Porque eu sinto que o Guerreiro Coruja ficou ainda muito retido, né, porque... Né, não reclamando do meu livro, né, porque eu amo essa coisa aqui, mas eu acho que eu ainda posso melhorar o sistema de poderes, posso criar personagens que tenham ideologias mais fortes e melhorar, como sempre, né. Mas um tema que eu gostaria muito sobre escrever é sobre um governo que trata as pessoas de certas cores diferente. Tipo, como se... Tá ligado Harry Potter? Caso o Voldemort tivesse vencido no final. Uma coisa assim, tipo um ditador tivesse vencido assim no final. E aí tem uma resistência. Porque aqui, enquanto esse livro aqui é mais homogêneo, tipo, é mais cara ou coroa, o futuro pode... O outro livro é mais... Esse outro livro que eu tô pensando é mais, tipo, as pessoas... É uma resistência contra os vilões. Mas enfim, né? Próximo. Que conselhos você daria para outros jovens que sonham em ser escritores? Eu só posso dizer uma coisa. Vai ser difícil, mas vale a pena. E principalmente, ajudem. Procurem ajuda. É isso que eu quero dizer. Vê se algum professor mesmo, por exemplo, pode te ajudar, te auxiliar. No meu caso, foi a professora Antonieta e Roberta. Procura pessoas que sejam sua rede de apoio. Porque a escrita fica muito mais simples quando você tem alguém tipo, ter um ombro amigo. Fica mais fácil suportar a carga que é escrever um livro quando você encosta em um ombro amigo. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria sim, na verdade. Eu queria que as pessoas, né, ao ler o livro, eu gostaria que elas analisassem, tipo, cada ponta, porque eu tentei ao máximo explorar, tintim por tintim, um pouco de cada tema, sem fugir do tema principal. Então, analisem o livro e não simplesmente não leiam da mesma forma. E continuem persistindo nos seus sonhos, porque seus sonhos vão se realizar em breve. E esse em breve pode demorar, mas vai valer toda a pena. Muito obrigada, Cauã. Nós ficamos por aqui hoje com essas entrevistas. Espero que, de alguma forma, a história dos dois possa influenciar e que nós possamos pegar como exemplo a história de Cauã e de Roberta e buscar realizar os nossos sonhos, porque sempre vai ter alguém lá que possa estar nos ajudando. Roberta foi esse anjo na vida de Cauã, assim como foi também na vida de vários colaboradores das duas edições dos livros. Então, obrigada por ter assistido. Até a próxima.